Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver me assistindo. Já gostaria de pedir a você aí, deixe o seu like, vai compartilhando essa mensagem com o maior número de pessoas que você conseguir. Inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de ativar o sininho, porque aí você vai estar por dentro de todo o conteúdo que nós vamos estar colocando aqui durante a semana. Hoje eu quero falar de um assunto que muitas pessoas já ouviram essa história, porém eu acredito que não dessa perspectiva que nós vamos falar aqui agora. E hoje o título do nosso texto vai ser Eu Não Te Condeno, com base em João capítulo 8, versículo 2 a 11, que vai dizer o seguinte: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, ou seja, quem apareceu? Jesus, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Então quer dizer, estava no templo e foi lá e se assentou para poder ensinar as pessoas que estavam ali. Então ele estava lá no templo, ou seja, o local onde as pessoas se reuniam para levar sacrifícios, para fazer suas orações a Deus, para se apresentar diante do Altíssimo, do Divino. Os mestres da lei e os fariseus, ou seja, as pessoas religiosas, os que entendiam da palavra, da Bíblia, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Então, ou seja, a mulher foi pega no ato e provavelmente ela estava lá nua diante do templo e milhares de pessoas estavam lá. Inúmeras pessoas estavam lá vendo toda aquela situação. Aí eles continuaram dizendo: na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Porque eles queriam pegar Jesus numa enrascada. Se Jesus ele chegasse e não condenasse a mulher, eles iam chegar e criticar Jesus. Se Jesus condenasse, eles também iam criticar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, então, ou seja, eles começaram a importunar ele, começaram a questionar demais, ficaram ali o tempo inteiro ali questionando. Ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Então, ou seja, os mais sábios primeiramente foram se retirando, que provavelmente eram os que já queriam pegar Jesus na sua astúcia. Isso também ensina aqui para a gente algo em relação que o exemplo, dos mais velhos, ele também leva os mais jovens ao seguir, porque se o texto fala que tinha pessoas mais velhas, também tinham pessoas mais novas ali também querendo acusar aquela mulher. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O que eu quero dizer com esse texto? Eu tenho algumas observações aqui para poder meditar com vocês, porque muitas pessoas utilizam esse texto para condenar os outros. E muitas pessoas caem no mesmo erro dos religiosos daquela época. Não de acusar uma pessoa de adultério, não de pegar, por exemplo, a pessoa no ato e levar para apedrejar, mas continuam acusando muitas pessoas, talvez, que tenham vivido um relacionamento que não tenha dado certo, uma vida emocional frustrada, uma pessoa que não tenha dado certo numa determinada instituição eclesiástica, uma pessoa que talvez não tenha dado certo em um determinado tipo de trabalho, de serviço. Então muitos criticam, muitos julgam por conta disso e caem no mesmo erro que os fariseus e os religiosos daquela época caíram. Nós temos que lembrar que toda crença gera um pensamento. Esse pensamento vai levar a um sentimento. Esse sentimento vai conduzir a um comportamento. E esse comportamento vai levar a uma atitude que vai provocar um determinado resultado. E aí, as perguntas que eu deixei aqui para que vocês meditem são as seguintes: quais as crenças que essa mulher tinha
em relação àquele que se envolvia com ela? Quais que eram as crenças que ela tinha em relação ao seu companheiro de adultério? Qual é a relação que ela tinha com ele? O que ela esperava dele? O que era ensinado para ela sobre relacionamento quando era criança? Qual que foi a base familiar que ela teve quando ela era criança, que levou ela a ter esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento quando era de mais idade? Ela tinha boas referências sobre relacionamento? Tinha. Ela tinha mentores que explicavam para ela a respeito de um relacionamento saudável, do que era correto ou não dentro de um relacionamento? Se fosse você no lugar dessa mulher, o que você faria? Se fosse você que tivesse sido pego em adultério, o que você faria? E as pessoas quisessem matar você ali, a família, por exemplo, daquela pessoa quisesse acabar com a sua raça porque você estava adulterando com alguém que era casado, que estava desonrando a família deles. O que você faria? Pois é fácil julgar não estando no lugar daquela pessoa. Muitos caem no mesmo erro dos fariseus e demais pessoas que desejavam no fundo apedrejar aquela mulher e satisfazer o seu ego, seu orgulho, só para dizerem que estavam certos. E por que isso? Eu vou explicar para vocês aqui. Na programação neurolinguística, que é a PNL, toda atitude tem uma intenção positiva. Nós temos esse pressuposto lá da PNL, que toda atitude ela tem uma intenção positiva. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Aquela mulher, ela adulterava para satisfazer o seu prazer, sentimento e desejo em relação àquele que estava com ela, ou para satisfazer qualquer outra coisa também. Então, ou seja, a atitude daquela mulher de adultério era para satisfazer algo que para ela via como positivo. No texto não é falado se a mulher ou o homem que era casado, ou se o homem que estava adulterando com ela foi pego e morto ou fugiu. O que sabemos que a sua atitude era em relação para satisfazer algum benefício que ela estava tendo. Então, ou seja, ela estava sendo beneficiada com aquela atitude. Então, aquela situação, e para você veja que os fariseus, eles não estavam preocupados em apedrejar aquela mulher. Eles não estavam preocupados, eles tinham preocupação sim de apedrejar, queria satisfazer o ego, mas a sua maior preocupação era pegar Jesus. Você veja que o objetivo deles pegar aquela mulher em adultério foi para o quê? Para satisfazer o ego deles de falar que Jesus estava errado, de dizer que Jesus ele condenou aquela mulher, que ele era um assassino. Então, ou seja, a atitude que eles tinham era em relação ao quê? Algo positivo que seria para benefício deles. Então, ou seja, toda atitude tem uma intenção positiva. Se uma pessoa rouba, ela está roubando para quê? Para satisfazer sua fome, para satisfazer, por exemplo, o desejo de ter um determinado dinheiro com facilidade. Então, ou seja, toda atitude ela tem uma intenção positiva. Não estou aqui dizendo que roubar seja certo ou errado, pessoal. Mas toda atitude que uma pessoa tem, ela visa aquela atitude com uma intenção que é positiva para ela. Assim são muitos que estão julgando nos dias de hoje, ou de ontem, né, também. Julgam pessoas sem terem autoridade para isso. A própria Bíblia deixa claro que o único que consegue ver o que está em uma pessoa é o próprio Deus. Isso está lá em Jeremias capítulo 17 que fala: eu, Senhor, sondo os rins e o coração. Mas antes lá o texto fala que ninguém conhece o coração porque ele é extremamente corrupto. E ainda faz a pergunta: quem o conhecerá? Aí lá no contexto, logo após esse texto, fala: eu, Senhor, sondo os rins e o coração. Ou seja, Deus vê o interior. Deus é o único que consegue ver o interior. O divino é o único que consegue ver o interior. Nenhum outro ser humano consegue ler mente, nenhum ser humano consegue ler o que está no coração. O único que nós víamos que tinha sabedoria o suficiente para ler comportamentos, que é outra coisa totalmente diferente, era Jesus. E essas pessoas que julgam, elas possuem uma intenção positiva na qual as leva a julgar, seja para satisfazer o ego, para mostrar que está certo em determinado assunto, ou até mesmo para buscar status diante de determinadas pessoas. Isso demonstra total falta de empatia
quer se colocar no lugar do outro. Afinal de contas, ninguém é dono da perfeição e jamais deixa de errar nessa terra. Então fica aí esse vídeo para você meditar, pessoal. Se coloque no lugar daquela mulher e pense por que ela fez aquela atitude, por que ela tomou aquela atitude, ao invés de você se colocar no lugar dos fariseus, dos acusadores, porque acusadores já tem demais nesse mundo aí que a gente está vivendo. Então a gente, ao invés de ser acusador, a gente tem que procurar estender a mão, que Jesus foi o único aqui nesse momento, nesse instante, nessa situação que surgiu naquela época, que estendeu a mão para aquela mulher. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.